Páscoa em que o coelhinho me seguiu até em casa. Eu sempre gostei da Páscoa. Aquele tempo mágico em que todos estavam alegres, o chocolate corria solto, e o clima de união era mais forte do que qualquer outra época do ano. Mas, tudo mudou naquele ano. No ano em que eu fui parar na casa da tia-avó Rosa, num vilarejo afastado, tão isolado que não aparecia no mapa. Quando minha mãe me falou sobre a viagem, eu não sabia o que me aguardava. O vilarejo parecia ter sido esquecido pelo tempo. O lugar tinha um ar decadente, como se cada casa tivesse sido construída há séculos, com madeira velha e janelas rachadas. As ruas eram estreitas e sombrias, e a luz dos postes piscava intermitentemente, como se estivessem tentando evitar iluminar alguma coisa. O mais estranho era o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia preencher o ar com uma tensão invisível. Era como se tudo ao redor estivesse esperando algo. A tia-avó Rosa morava em uma casa isolada no final da rua principal. A casa era enorme, com um jardim tomado pela vegetação e uma árvore no centro do terreno, cujos galhos pareciam sussurrar o tempo todo. Quando chegamos, eu senti uma sensação estranha, como se o lugar estivesse me observando. Eu até tentei ignorar, pensando que fosse só a minha imaginação. Mas o que aconteceu naquela noite não tem explicação. Era uma noite fria e sem lua, e eu não conseguia dormir. O barulho do vento lá fora, o estalo das madeiras da casa, tudo parecia me deixar mais alerta. Olhei pela janela do quarto de hóspedes e vi algo na escuridão. Algo grande. No início, pensei que fosse um animal comum, mas quando me aproximei da janela, eu vi. Era um coelho, mas não um coelho qualquer. Era enorme, do tamanho de uma criança. Seu pelo estava sujo, manchado de algo escuro. Mas o pior de tudo eram os olhos. Eles não eram de coelho. Eram olhos humanos. Olhos profundos, escuros, que pareciam me devorar de dentro para fora. Ele me encarava fixamente, e então, para o meu horror, ele sorriu. Não era um sorriso simpático. Era um sorriso grotesco, como se ele soubesse algo sobre mim que eu não sabia. Eu congelei. E, então, ele desapareceu na neblina que cobria o quintal. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. Algo não estava certo. Quando desci para tomar café, encontrei pegadas no chão de terra da entrada. Pegadas sujas, que iam até a porta do meu quarto. Fui até a minha tia-avó, mostrando as pegadas, mas ela apenas murmurou: "Não fale sobre ele. Nunca fale sobre ele." Mas como poderia eu esquecer? A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Quando a noite chegou, e todos já estavam dormindo, eu ouvi batidas na janela. 3 batidas. Toque, toque, toque. Eu não queria olhar, mas algo dentro de mim me obrigava. Levantei e olhei pela cortina. Ele estava lá, o coelho. Mas agora, os dentes estavam sujos, manchados de um vermelho escuro, como se tivesse acabado de devorar algo. Foi então que eu entendi. O coelho não era uma simples criatura da Páscoa. Ele era algo mais antigo, algo mais sombrio. Ele me seguia. Ele sabia de mim. A cada Páscoa, ele voltava. Não importava onde eu estivesse, ele sempre encontrava uma maneira de aparecer. Às vezes, em fotos, onde nada parecia fora do lugar até eu olhar com mais atenção e vê-lo no fundo. Outras vezes, ele se materializava nas sombras, como se estivesse me esperando. E, então, este ano, ele deixou algo. Um ovo. Não era de chocolate, mas um ovo de barro. Grosso, sujo, como se tivesse sido feito nas profundezas de algum lugar perdido. Quando peguei o ovo, senti uma leve vibração, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Algo vivo. Naquele momento, eu soube. Ele nunca iria me deixar. Ele estava sempre esperando pela Páscoa. Como se algo dentro dele fosse me procurar a cada ano, até eu não conseguir mais me esconder. Eu não sei o que acontecerá este ano, mas algo me diz que o coelho vai voltar. E da próxima vez, não será apenas o ovo que vai me procurar. Nunca gostei muito da Páscoa, para ser sincero. Mas aquele ano foi diferente. Eu tinha 15 anos e estava passando o feriado com meu pai, num sítio afastado onde ele costumava caçar. Era um lugar solitário, cercado por mato denso, sem vizinhos por quilômetros.
Na sexta-feira santa, fomos dormir cedo. Mas no meio da madrugada, acordei com um som, estalando do lado de fora. Como se algo estivesse quebrando galhos. O som se aproximava lentamente, passo a passo. Fui até a janela, ainda meio grogue de sono. E lá estava ele. No escuro, iluminado apenas pela luz fraca da lua, vi uma figura agachada. Era um coelho. Mas o corpo era disforme. As pernas eram longas demais, o pescoço torto, como se alguém tivesse tentado vestir uma fantasia que não cabia. Ele me viu. E correu, não para longe, mas em direção à porta. No dia seguinte, meu pai encontrou um ovo no alpendre. Um ovo preto, brilhante, do tamanho de uma laranja. Pensando que fosse alguma brincadeira de caipira, ele riu e mandou eu jogar fora. Mas quando o peguei, senti algo quente, vivo, como se pulsasse na minha mão. Naquela noite, sonhei com olhos, milhares deles, me observando por entre galhos e buracos na parede. E o som da respiração de um animal, pesada, molhada, atrás da minha cabeça. Acordei gritando. O ovo estava na comoda do meu quarto. Rachado. Um cheiro podre tomava conta do lugar. Meu pai jurou que eu tinha trazido aquilo de volta sem perceber, mas eu sabia, ele voltou sozinho. No domingo de Páscoa, o sítio ficou sem energia. As luzes se apagaram uma a uma, como se alguém estivesse passando por elas. Os cães começaram a uivar. Quando corri pro quarto, encontrei as paredes riscadas, com marcas de garras. E no meio da cama, estava ele, sentado, sorrindo. Ele falou, com uma voz rouca, sufocada, arranhada. Você me chocou? Agora sou seu. Fugimos naquela madrugada. Nunca mais voltei ao sítio. Mas todo ano, desde então, na semana da Páscoa, o cheiro volta. O cheiro de carne podre e terra molhada. E sempre, eu encontro um novo ovo em algum lugar da casa. O último apareceu no berço do meu filho. Na segunda-feira após a Páscoa, tentei jogar o ovo fora. Coloquei-o dentro de um saco plástico, amarrei com força e joguei no rio que passava atrás da cidade. Mas naquela noite, tive outro pesadelo. Desta vez, eu estava no fundo do rio, sem ar, e o ovo estava aberto, e algo rastejava por dentro da minha garganta. Acordei engasgado, com um gosto metálico na boca. Quando fui ao banheiro para me lavar, vi que minhas unhas estavam sujas de barro. E na pia, ao lado da escova de dentes, o mesmo ovo preto, intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Mas agora, ele tinha um pequeno trincado, e estava chorando. Um som fino, abafado, como um filhote abandonado. Comecei a pesquisar. Procurei livros antigos, blogs estranhos, até fóruns ocultos. E foi lá que encontrei uma história parecida. A lenda do coelho da terra morta. Segundo o relato, era um espírito antigo, invocado em sacrifícios na quaresma, que assumia forma de coelho para confundir e entrar nas casas. Ele não dava ovos, ele colocava partes de si dentro deles. E quando alguém tocava, era marcado. Voltei ao sítio. Sozinho. Precisava tentar entender o que tinha acontecido. A casa estava abandonada, com as janelas arrombadas e o mato engolindo tudo. No quarto onde eu tinha dormido, a parede estava repleta de desenhos infantis, coelhos, ovos, olhos, e uma figura central, um ser deformado, com orelhas compridas e mãos humanas, segurando um coração. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei, mas não havia ninguém. Então os desenhos começaram a sangrar. Lentamente, como se a tinta fosse viva. O som de uma respiração pesada ecoou pela sala. Eu saí correndo. No caminho de volta, o carro morreu. No meio da estrada, sem sinal de celular, com a noite caindo. Acendi a lanterna e tentei verificar o motor. Mas quando levantei o capô, o ovo estava lá dentro. No motor. Fumegando. Cheguei em casa de carona, em estado de choque. Decidi contar tudo para minha esposa. Ela não acreditou. Até ver a câmera do berço. Repetidamente, por 5 noites seguidas, uma sombra aparecia ao lado do nosso bebê. Um vulto curvado, e com orelhas longas. Mudamos de casa. Trocamos de cidade. De nome. Mas esta manhã, ao abrir a geladeira,
Havia um ovo preto, no mesmo lugar onde eu costumava guardar os ovos de Páscoa da infância. E escrito na porta da geladeira, com dedos sujos de terra, uma única palavra: chocado. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Filmes de terror? Adoro. Lendas urbanas? Já ouvi todas. Mas nada me preparou para o que vivi naquela Páscoa, quando tinha 9 anos. Ganhei um coelho de pelúcia da minha madrinha. Era fofo, macio e com um laço azul no pescoço. Quando ela me deu, disse sorrindo: esse coelhinho é especial? Ele vai te proteger. Na hora achei só uma forma carinhosa de falar. Mas naquela noite, algo começou a me deixar desconfortável. Deitado na cama, com o coelho ao meu lado, tive a sensação de estar sendo observado. Pensei que era coisa da minha cabeça, até ele cair no chão sozinho. Achei que tinha empurrado durante o sono. Coloquei ele de volta. Mas quando acordei de madrugada, o coelho não estava mais ali. Estava sentado, na cadeira, de frente para mim, com a cabeça levemente inclinada, como se me observasse dormir. Tentei convencer a mim mesmo de que era minha mãe fazendo alguma brincadeira. Mas quando fui perguntar no café da manhã, ela negou com convicção. Meu pai até brincou. Só se ele levantou sozinho. Na noite seguinte, escondi o coelho no fundo do armário. Mas às 3 da manhã ouvi o som. Um arrastar lento, vindo de dentro do quarto. Quando acendi a luz, ele estava ali, sentado no chão, virado para mim. E havia marcas de pequenas pegadas no tapete. No terceiro dia, comecei a ter sonhos. Sonhava com um campo vazio, com coelhos parados me encarando, olhos negros, corpos imóveis, menos um. Um coelho maior, sujo, de olhos humanos. Ele sorria e me dizia: você me esqueceu. Mas eu voltei. Acordei gritando. E o coelho estava no meu peito. Meus pais decidiram jogar o brinquedo fora. Mas no dia seguinte, ele estava de volta, em cima da cama, com o laço azul, encharcado, e com cheiro de terra molhada. Chamamos um padre. Ele abençoou a casa, mas ao ver o coelho, ficou pálido. Não quis tocar. Disse apenas que aquilo não era brinquedo de criança. Desde então, o coelho some e reaparece. Sempre na Páscoa. Às vezes em cima da mesa. Às vezes dentro da geladeira. Um ano, apareceu no banco de trás do carro. Na última vez, ele apareceu com os olhos costurados. E dentro da barriga, um papel rasgado escrito com letra infantil. Você prometeu me amar para sempre. Tentei contar a história para alguns amigos na escola. Riram, me chamaram de medroso, disseram que eu precisava crescer. Então, numa tentativa de provar que eu não estava louco, levei o coelho para a aula no último dia antes do recesso de Páscoa. Escondi ele na mochila. Ninguém sabia. Mas quando cheguei em casa, ele já estava lá, no quarto, deitado sobre o travesseiro, como se nunca tivesse saído. Eu juro, o deixei no armário da escola, trancado, com cadeado. Comecei a achar que estava perdendo a sanidade. Pedi para dormir com meus pais, mas eles diziam que era apenas um sonho ruim. Foi aí que minha irmã mais nova falou. O coelhinho me contou um segredo ontem à noite. Disse que você era dele. Aquilo me gelou por dentro. Ela só tinha 5 anos. Nunca tinha inventado nada assim. E o jeito que ela falou, foi como se estivesse em transe. Na madrugada seguinte, fui acordado por um barulho de passos leves no corredor. Achei que fosse minha irmã indo ao banheiro. Mas quando olhei pela fresta da porta, vi uma sombra baixinha, com orelhas longas, parando bem na frente do meu quarto. A maçaneta girou lentamente. Corri até a porta e empurrei com todas as forças, trancando com a chave. Mas do outro lado, algo arranhava, como se garras de pano estivessem tentando entrar. Passei o resto da noite acordado, tremendo, segurando uma tesoura e a Bíblia da minha avó. E quando o sol nasceu, tudo parou. Silêncio. Abri a porta com cautela. Nada no corredor. Nada na casa. Mas ao descer para tomar café, vi que alguém, ou algo, havia deixado marcas na parede do corredor. Pequenos desenhos, feitos com algo vermelho, talvez tinta. Talvez não. E todos mostravam o mesmo coelho. Sempre sorrindo. Depois daquele dia, ninguém mais viu o coelho. Sumiu. Mas todo ano, perto da Páscoa,
Ainda recebo um presente misterioso. Um ovo deixado na porta. Sempre com algo dentro. Algo que se mexe, mas nunca abre. E o cheiro, o mesmo cheiro de terra molhada. Este ano, decidi enterrar tudo, literalmente. O coelho, os ovos, os desenhos. Mas esta noite, ouvi novamente. O arrastar no tapete. Os passos no corredor. E, em cima da minha cama, um papel rasgado com letra infantil. Você prometeu me amar para sempre. Alfinete, você teria coragem de dormir com esse coelho na sua cama? Inscreva-se no canal Sussurros da Escuridão para mais relatos como este. Sino, ative o sininho antes que o próximo brinquedo se mexa na sua casa. Bandeja de saída, compartilhe com alguém que ainda guarda pelúcias da infância. Cara de coelho caveira.